Vamos tranquilizando os nossos corações, nos ligando aos trabalhadores da higienização e limpeza da casa de Larion, pedindo a eles que façam um repasse nas nossas casas e na casa de Larion. Aos amigos trabalhadores da segurança e proteção, pedindo a eles que reforcem as nossas defesas das nossas casas e da casa de Larion. Com estes irmãos, nós nos ligamos aos trabalhadores de Jesus para pedir-lhes o auxílio necessário para o aprendizado e o tratamento desta noite. Assim vamos até Jesus, agradecendo com Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Muito bem. A lição desta noite, capítulo 25 do Evangelho, o título é Buscar e achareis, né? A primeira lição ali é ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudarás. Bom, qual é o intuito dessa lição de Jesus? A importância do trabalho, a importância da nossa ação. O trabalho, ele vai nos conduzir ao progresso. Há dois tipos de progresso: ao progresso material e ao progresso espiritual. Vamos falar um pouquinho do progresso material. A humanidade, quando se entendeu por indivíduo, o homem, quando se entendeu por indivíduo, ainda nos primórdios, ele basicamente ele só coletava. Ele não tinha muito trabalho. Ele tinha o trabalho básico que qualquer animal tem para sobreviver. Ele precisa caçar para comer, ele precisa encontrar água para sobreviver e basicamente isso. Muito bem. Com o passar do tempo e a lei da reencarnação, a cada uma dessas encarnações do espírito, ele foi adquirindo algum tipo de conhecimento, até o momento que ele adquiriu a habilidade de pensar racionalmente, de fazer aquela que eu sempre chamo de contabilidade, né? De contabilizar as perdas e os ganhos dele. Quando o homem chega nesse ponto, ele inicia a sua jornada do progresso espiritual, mas ainda sem saber. Ele ainda não sabe que está iniciando a sua jornada do progresso como espírito eterno, como alma eterna, como um indivíduo eterno. Bom, esse trabalho todo, ele produziu o seu filho mais direto, que é o progresso. O progresso, ele nos deu muito ganho, principalmente ganho de conforto. Só que esse ganho, ele não veio de mão beijada. O homem teve que trabalhar, e teve que trabalhar muito, teve que pesquisar muito, errou muito, até conseguir os primeiros acertos. O que é o trabalho, efetivamente? O trabalho, ele é a inteligência em ação. É quando o homem coloca toda a sua capacidade de raciocínio, toda a sua inteligência, toda a sua força de vontade em favor de um objetivo. Ele pode ser bom ou ruim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas materialmente, quando nós olhamos para este século e o século passado, nós evoluímos, nós progredimos o que levamos mais de 150 mil anos para conseguir. É muito tempo. É muito tempo conquistado em pouco tempo. Quer dizer, em pouco mais de 200 anos, nós superamos tudo que o homem produziu
e adquiriu em 150 mil anos da sua existência como ser racional. Que é a grande diferença, o que nos diferencia dos animais. Os animais que agem por instinto. Então, qual que é a lição aqui nesse pedaço do contexto material? Nada virá de mão beijada para a gente, nada vai cair do céu. Nós seremos auxiliados. Mas nós temos que ter a força de vontade, temos que ter a confiança, a autoconfiança, a confiança na providência divina e, por conseguinte, nessa sinergia, nós vamos receber aqui algumas ideias. Elas vêm através da intuição, elas vêm através da sugestão. E com isso o homem progride, mas ele tem que trabalhar, porque senão ele não tem mérito. Como é que pode um preguiçoso amealhar riqueza? Como é que pode um ignorante se tornar sábio sem trabalho, sem esforço, sem estudo? Pois é, nós temos duas grandes leis universais, a lei do trabalho e, por conseguinte, que é uma consequência da lei do trabalho, é a lei do progresso. O progresso só existe em função do trabalho. Bom, o homem trabalhando, o homem pesquisando, ele alarga o seu horizonte de conhecimento. A sua visão de mundo se transforma. E junto com ela se transforma a sua moral, se transforma o seu conhecimento, o seu entendimento moral. Portanto, o trabalho, ele serve ao homem de duas maneiras. Ele serve ao material para a sua subsistência, para o seu conforto, e ele serve ao espiritual para o seu progresso moral. O progresso moral, ele vem com o conhecimento, mas o conhecimento, ele precisa ser exercitado. E o nome desse exercício é trabalho. Então, quando Jesus diz, buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, ele nos diz o seguinte, na natureza nada é passivo. Você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar, você tem que realizar, você tem que buscar, e nós, do lado espiritual, da dimensão espiritual, estaremos ao seu lado. Como? O primeiro deles é o nosso anjo da guarda, o nosso guia, o nosso mentor. Ele é o primeiro a nos intuir, ele é o primeiro a nos dar uma ideia do que fazer. O nosso grande problema diante das dificuldades, diante da dor, é que nós pedimos a cessação dessa dor, desse problema, dessa dificuldade. Raramente nós pedimos a orientação. O correto diante de um problema, diante de uma situação complicada, não é pedir, ó Senhor, resolva isso para mim, mas é dizer o seguinte, Senhor, o que é que eu não estou entendendo? O que é que eu não estou enxergando? Me dá uma luz, me dá uma ideia, me mostra um caminho. Por onde eu devo seguir? O que eu devo fazer? Qual a melhor atitude a ser tomada? Quando nós racionalizamos esse tipo de pensamento, nós facilitamos a comunicação com, em primeiro lugar, o nosso guia, o nosso mentor. E ele sim, aí sim, ele vai nos ajudar, ele vai nos intuir, ele vai nos sugerir. E assim, trabalhando essa calma, trabalhando essa fé, trabalhando essa confiança, primeiro no Cristo e, por conseguinte, nos seus emissários, nos seus trabalhadores, como o nosso próprio anjo da guarda, eles vão nos dar as ideias. Olha só, vamos pegar alguma coisa prática aqui. Essa situação toda dessa pandemia que nós estamos vivendo. Acho que só existe um caso na história da humanidade, em 150 mil anos, de uma vacina que foi criada com menos de um ano. O prazo normal da criação de uma vacina é de 3 anos. Pois bem, com o auxílio do plano espiritual e a boa vontade, o esforço e o trabalho dos cientistas, eles produziram as primeiras vacinas num período de um ano. Quer dizer, 1/3 do tempo.
Eles estão salvando muitas vidas hoje. É o mérito deles? Claro que sim. O mérito é muito grande deles, mas talvez ele seja 60%, 70% do cientista, 40%, 30% dos auxiliares de Jesus que estão ali a todo momento ao lado deles, orientando, auxiliando, sugerindo, intuindo. Ele pode até não acreditar nisso, mas ele tem tanta fé no trabalho dele, ele confia tanto que é possível encontrar uma solução que, de acordo com o mérito aí da humanidade, aí do coletivo, os espíritos trabalham sim, eles não nos abandonam nunca. Mas nenhum emissário do Cristo iria dar a receita, a fórmula da vacina pronta para um cientista. Eles tiveram que trabalhar muito, viraram muitas noites, muitos fins de semana, sofreram muito, erraram muito até começar a acertar. E assim somos nós. Nós vamos errar muito até começar a acertar. Mas é o nosso trabalho. E por conseguinte, é o nosso mérito. Então, os nossos erros e os nossos acertos, eles são únicos e exclusivamente nossos méritos. Então, é chegada a hora de nós mudarmos a nossa postura, a nossa conduta diante dos problemas, das dificuldades. Não é pedir, Senhor, resolva para mim, me dê a solução, mas é, Senhor, o que eu preciso entender que eu não estou conseguindo entender? O que é que eu não estou enxergando? O que é que eu não estou percebendo? Qual é a minha melhor atitude? O que eu devo fazer? Qual a melhor decisão a ser tomada nessa situação? E aí sim, é o nosso mérito, é o nosso trabalho. Jesus, no seu ensinamento ali, ele encerra, através do Espírito da Verdade ali, dizendo o seguinte: ninguém vai tirar a pedra do seu caminho, mas nós vamos lhe dar a força necessária para que você a levante e a retire do seu caminho, desde que, primeiro, você confie, você tenha fé, você seja humilde. A humildade é extremamente importante. Espíritos orgulhosos, almas orgulhosas e arrogantes, essas serão deixadas à própria sorte. Então, vamos lá, qual é a receita aqui para melhorar um pouquinho o nosso sofrimento material e trabalhar um pouquinho mais para o nosso progresso moral? Humildade. Entender que nós não sabemos tudo e que nós não somos donos de nada, muito menos da verdade. Fé. Fé que se traduz em confiança. Confiar que ninguém está sozinho, que ninguém será abandonado. E que quando você precisar de ajuda e você solicitar, ela virá. Ela pode não vir do jeito que você imagina, mas se você estiver atento, se você estiver aberto, você perceberá que Deus fala por muitas bocas. Então ajuda-te, que os céus te ajudarão. Essa é a nossa lição de hoje. Quero agradecer muito a audiência de vocês e vamos fazer uma breve vibração de encerramento, pedindo pela nossa humanidade, pela paz aqui na Terra, pela existência e vivência do Evangelho de Jesus em cada lar, em cada coração. Pedindo por todos os nossos irmãos que desencarnaram, principalmente por conta da pandemia, pelos seus familiares, para que eles sejam auxiliados, protegidos e amparados. Pedindo por todos aqueles países que se encontram em guerras, pelas suas vítimas e também pelos seus algozes, espíritos ainda na ignorância. Pedindo por aqueles que se encontram no umbral, no Vale dos Suicidas, que precisam das nossas preces. Aqueles que estão sendo atendidos e amparados nas colônias de refazimento. Pedimos em especial pelo Brasil, terras do anjo Ismael, preposto do Cristo, para que este país, esta nação se torne a pátria do Evangelho e o coração deste planeta,
como deseja o nosso Cristo Jesus. Pedimos agora em favor daqueles com os quais nós temos alguma diferença, que eles também possam ser beneficiados pelas nossas orações. Pedimos em favor da nossa família e dos nossos amigos. Pedimos pelo nosso lar e por nós mesmos, para que tenhamos fé, coragem e sabedoria para o nosso progresso espiritual. Agradecidos, encerramos com Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, que assim seja.